Glória a Deus. Que alegria estar com os irmãos, as irmãs nessa noite, comemorando esse aniversário. Quero compartilhar uma palavra com os casais que vão ser ordenados, mas também com toda a igreja. De fato, andar com o pastor Arno é um privilégio, né? Eu sempre acho ele bem mais velho do que eu, mas eu estou chegando perto, né? E uma vez me perguntaram como é que se diferencia, qual Arno é qual, né? Não, esse é o Arno bonito, aquele é o Arno mais bonito. Então fica fácil de você saber qual que é qual. Mas que alegria, né? Quero parabenizar você. Quem está aqui há 27 anos? Só para faz um sinalzinho aí. Ninguém vai perguntar a tua idade, mas quem está há 27 anos? Olha aí, parabéns. Podemos aplaudir a Jesus na vida deles? Tem lá atrás, tem aqui. Glória a Deus. Parabéns. Para uma igreja existir 27 anos, o pastor Bonk diria, vocês têm que estar fazendo alguma coisa direito. Não é possível. Não é verdade? Alguma coisa estamos fazendo certo, né, Arna? Eu quero parabenizar em nome da nossa igreja e do nosso grupo de pastores. Nós queríamos ter convidado e insistido para mais virem, mas por causa toda essa questão da pandemia, né, e essa limitação do espaço, a gente vai trabalhando como é possível. Amém? Falando em pandemia, né, muitos ficam com medo e preocupados e aflitos, né, Pedro? E aí? E esse tempo agora? Deus quis que você vivesse nesse tempo. Amém, meu irmão? Então descanse, né, erga teus olhos, Jesus continua reinando, governando, e Deus escolheu que você e eu vivêssemos nessa época. Você e eu, na verdade, somos resposta para a humanidade nesse tempo. Essa igreja é resposta para essa geração. E você que está sendo ordenado, e você que quer ser ordenado, você está no lugar certo e na hora certa. Amém, meus irmãos? Eu quero orar e eu quero compartilhar uma palavra no seu coração. Pai Celestial, muito obrigado por essa tarde, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado porque o Senhor nos unge, o Senhor nos capacita, o Senhor derrama o seu óleo sobre nós. Obrigado, Pai, porque ao comemorar esse aniversário, nós podemos expressar a nossa gratidão a Ti. E somos gratos, Pai, por cada pessoa que passou, que está nesse ministério, que foi salva, que foi liberta, que foi curada, que foi restaurada. Pai, nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Pai, e adentramos nesse próximo ano e nos próximos anos, cheios de expectativa, das novidades, das maravilhas e das delícias do Senhor. Pai, nessa hora eu ergo o escudo da fé em torno de cada família dessa igreja, das nossas vidas. Frustro todo ataque, todo intento das trevas, toda obra do mal que vem trazer qualquer tipo de opressão, de tristeza, de ansiedade, de agitação, de preocupação. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pai, liberamos a palavra de paz, a palavra de alegria, de ânimo, a palavra de amor com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra. Nós temos conversado bastante lá na nossa rede ministerial, na nossa ceia rede ministerial, sobre a questão de paternidade. Eu preparei uma palavra para você nessa noite. Ela vai falar muito ao coração de vocês que serão ungidos, ordenados hoje, mas também a toda a igreja. E quando se completa 27 anos, seguramente você percebe um coração de pai, né? E o Arno tem exatamente essa característica, né, de gerar segurança, gerar tranquilidade naqueles que estão à volta deles. E houve um momento no ministério do Senhor Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 9. Esse capítulo todo, se você olhar, são acontecimentos muito intensos, muito intensos. A multiplicação dos pães, Jesus expulsando demônios, os discípulos discutindo entre si quem seria o maior, os discípulos querendo descer esse fogo do céu sobre os samaritanos. Então, se você olhar depois desse capítulo, você vai ver que muita coisa estava acontecendo no ministério de Jesus. Na nossa vida, se você perceber, se você estiver atento, muita coisa acontece num dia, numa semana, não é verdade? Num ano, em 27 anos, muita coisa acontece. Muitas coisas que mexem conosco: família, saúde, emprego, profissão, ministério. E nesse cenário de tantos acontecimentos, Jesus ele tem um momento que ele trata 3 grupos de pessoas acerca do mesmo tema, sobre seguir Jesus. E eu quero ler com você
as 3 aplicações que Jesus faz e gostaria de aplicar às nossas vidas nessa noite. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 58 ao 62, a Bíblia diz assim: Indo eles caminhando fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. 3 personagens que estão ali no meio desse cenário todo andando com Jesus, vão dizer: eu vou te seguir. Aí Jesus diz algo, a Bíblia não diz se ele desistiu ou não. A outro Jesus diz: ei, eu quero que você me siga. Ele argumenta algo e Jesus insiste: não, me siga. E um terceiro, ele diz: olha, eu quero te seguir, mas eu queria primeiro fazer isso, isso, isso e aquilo. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Para mim aqui o Senhor Jesus, Ele está sendo um pai com esses homens e um pai com você e comigo, e sendo tremendamente honesto, transparente com a questão de chamado ministerial. É impressionante. É interessante nós vermos que esse primeiro sujeito que ele chega, ele diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. Quantas vezes, pastor Arno e Silvia, talvez não ouviram isso em 27 anos? Pessoas que chegaram: eu vou andar com você, mas não ficaram. É esse primeiro grupo de pessoas aqui. E a gente conhece, acontece isso. Não, mas olha, eu vou com você onde se for. Aí você pede para ele cortar grama. Não, mas aí também não era isso que eu queria. Né? Eu achava que era outra coisa. Né? Achei que eles começaram uma churrascaria. Não, era cortando grama. Enfim, eu quero aplicar isso aos nossos corações. A primeira coisa que nós vemos, esse coração paterno, é que Jesus, ele fala a verdade. Um pai sempre fala a verdade para os seus filhos. Isso é muito importante. É interessante que o texto, ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A raposa e a ave, elas fazem o que lhes é natural. Sem crucificar a raposa e a ave. Mas Jesus, ele faz uma analogia interessante. Ele diz: a raposa, ela faz os seus covis. E a ave, ela faz seus ninhos. E isso é natural de uma raposa e é natural de uma ave. Mas o que é que isso tem a ver com esse jovem que diz: eu quero te seguir? É interessante que nós vermos que o Senhor Jesus usa a palavra raposa em outra ocasião, em Lucas, quando ele menciona Herodes. Ele inclusive diz: digo aquela velha raposa. Ele, na verdade, está falando de um estilo de comportamento. Quando fala em covil, está falando de criar um lugar de segurança pessoal, mas também um lugar de armadilha. E Jesus, ele vai descrevendo o cristão meio carnal, na verdade. A pandemia nos revelou essa classe também. Muitos que disseram: vou te seguir, sumiram. Não tem um irmão que faz tempo que você não vê na igreja? Você vê ele na feira, vê no cinema, mas na igreja: não, eu estou me cuidando. Não, mas eu tive a impressão que eu vi você lá numa festa. Pessoas que se ocupam de fazer o seu covil e fazer o seu ninho. E é interessante que muitos cristãos, antes da pandemia, estavam vivendo iguaizinho aos ímpios. Não no sentido do pecado, mas no sentido de objetivos de vida. Objetivos muito naturais. Apenas fazer o seu covil bonitinho assim, podia ser na praia, de preferência, onde eu possa acabar os meus dias. Mas quantos anos você tem? 20. Mas você já quer acabar teus dias? Já não percebeu quantos cristãos têm colocado diante de si apenas alvos naturais, aquilo que é natural: fazer o seu covil, fazer o seu lugar de segurança, sua zona de conforto, fazer o seu ninho e terminar ali a sua vida? E Jesus, ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
É interessante que muitos cristãos ainda gastam a maior parte da sua vida buscando um lugar onde reclinar a cabeça. Vou caprichar no meu covil e vou caprichar no meu ninho. Só que Jesus, ele está levantando o nível aqui. É muito interessante nós vermos isso, porque quando Jesus, ele chama Herodes de raposa, Herodes e raposa aqui é a expressão da opressão, da manipulação e da corrupção. Ou seja, é o sistema do mundo. E Jesus, ele aqui está sendo extremamente duro, na verdade. Ele diz, olha, eu vou colocar um padrão bem alto. Você quer me seguir? Saiba que as raposas têm os seus covis. O mundo vai oferecer o que for para você criar a tua zona de conforto. Nem que você tenha que corromper o seu coração, nem que você tenha que negociar a sua santidade, nem que você tenha que viver como todos os demais vivem. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é curioso? Não é para aquele jovem reavaliar os seus valores? Não é para você e eu olhar, Deus, eu estou me ocupando do quê? De fazer um covil bonitinho? Eu me lembro do evangelista Reinhard Bonke, uma das vezes que ele esteve conosco, ele me contou uma experiência que na casa dele estourou lá um cano, e eles chegaram em casa, e a esposa dele estava chorando, porque o carpete estava todo encharcado, as cortinas tinham molhado, e a esposa dele chorando. E ele falou que ele chegou para a esposa dele, Ene, nessa casa não se chora por cortinas, nessa casa só se chora por almas. Eu olhei assim, até eu fiquei preocupado, rapaz, que nível. Mas depois ele falou, eu comprei cortina nova para ela. Mas tem muita gente colocando uma cortina e chorando pela cortina, pelo carpê molhado, gastando muita energia com o seu covil ou com o seu ninho. E Jesus diz, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A cabeça, meu irmão, na verdade, está falando de autoridade. E a autoridade não veio para ser servida, ela veio para servir. Você e eu que decidimos, sabe de uma coisa? Eu quero seguir Jesus, saiba que nisso está incluso servir pessoas. Mas é tão interessante que alguém pode pensar, mas Arno, mas eu nunca vou reclinar a minha cabeça. Vai sobre o peito de Jesus, assim como João fazia. É ali que você reclina a sua cabeça. Esse é um privilégio daqueles que têm intimidade com Ele. E seguramente é daqueles que não gastam toda a sua vida se ocupando somente do seu covil. Para uns o covil ou o ninho é o carro, para os outros é a roupa, para os outros é um projeto de vida. Será que não está na hora de rever tudo isso? Lembre-se, essa conversa surgiu a partir de um jovem dizer, eu vou te seguir. Então tá bom. Então saiba que o mundo vai fazer de tudo para você criar a tua zona de conforto, de segurança, e aí depois você cuidar do reino de Deus. Ainda ontem, eu estava com um jovem almoçando e ele estava conversando exatamente sobre isso, pastor Arno. Ele disse, pastor, eu estou tomando uma decisão, eu vou ainda trabalhar tantos anos. E daí um mergulho de cabeça na igreja. Eu falei, esqueça, não vai fazer. Ou você começa já, ou você nunca vai se envolver. Aliás, então ele falou, então eu vou abrir mão de algumas coisas do meu trabalho para poder ir para a igreja. Não precisa. A hora que você começa a se envolver com as coisas eternas, você acaba produzindo até mais no teu trabalho secular. É impressionante. Vocês já viram isso? Já perceberam isso? A Bíblia diz, em segundo lugar, Jesus ele chama um outro discípulo. Aqui a conversa fica ainda mais séria. Até aqui era um que queria seguir Jesus. A Bíblia não diz se ele decidiu seguir ou se ele foi embora. Mas agora Jesus ele olha para alguém e diz, ei, você, siga-me. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É interessante, amados, que esse texto, para mim, é muito claro. Né? Jesus, ele leva esse sujeito a olhar para aquilo que é eterno. Os judeus que estavam ali em volta estavam em polvorosa, porque para o judeu, o sepultar um morto é uma coisa muito séria. Né? Esse tipo de sepultamentos que nós vimos no Brasil, né, por causa do Covid, à distância, é uma coisa impensável para o judeu. Né? Até para nós é difícil, para eles, então, porque
havia leis, existem leis específicas na Bíblia de como fazer o sepultamento. Mas será que Jesus era disso que ele estava falando? Então, pessoal, tanto faz como enterrar os mortos, faz estilo Covid mesmo, despede de longe. Será que é disso que Jesus estava falando? Na verdade, o Senhor Jesus, ele leva esse moço a refletir sobre uma coisa muito interessante. Quando ele diz, deixa-me sepultar o meu pai. Pai fala de autoridade. Pai fala daquele que exerce influência sobre você, daquilo que é importante para você. E Jesus, ele faz uma associação com esse pai, com o morto. Ou seja, o que Jesus está dizendo, existem coisas que são tão importantes para você e para mim. Ele está dizendo, deixa isso no passado. Quantos cristãos se tornaram filhos de uma frustração, de uma decepção, de uma derrota? Outro dia, encontrei um sujeito, eu estava numa oficina. E quando eu cheguei, eu vi um senhor assim, já um pouco mais de idade, ele acendeu um cigarro. Daí ele foi mostrar o serviço, 5 minutos, não deu 3 minutos, ele acendeu outro. Mais 5 acendeu outro. Aí eu parei e falei, moço, senhor, falei, em 10 minutos acendeu 3 cigarros. Você não quer ser livre desse negócio? Eu sou pastor, eu oro por você, expulso o demônio de você e você para com isso. Ele olhou assim, não, eu não acredito em Deus. Como não acredita? Quem é louco de não acreditar em Deus? Ele falou, não, minha família toda é crente. É aquele é pastor daquilo. Eu falei, então você acha que porque eles são crentes você vai para o céu? É, eles que todos oram por mim lá e tal. Eu falei, é o seguinte, eu vou orar por você, mas eu vou fazer outra oração. A tua família ora com pena de você, com dó. Eu não tenho dó de você, não tenho pena, nem te conheço. Eu vou orar para hoje à noite e você fica aterrorizado e ter um medo desgraçado de morrer. Ele ficou me olhando, ele arregalou o olho assim. Não acendeu mais nenhum cigarro, terminou a entrevista. E voltei lá umas semanas depois, o Andrés, meu filho, estava junto. Pai, o que você fez? Eu falei, lógico, o cara está indo para o inferno, vamos salvar essa alma. Você percebe como Jesus fez isso com esse homem ali também? Diz, ei, deixa os mortos, enterrar os mortos. Ocupe-se de pregar a palavra de Deus. Estive essa semana lá. Pense um doce o homem. Eu já estava indo embora, viu, pastor, mas olha, eu queria falar mais sobre isso, sobre aquilo. Mas viu, pastor, e tal. Não é interessante? Jesus nos leva a olhar para o eterno. Deixa o morto enterrar o seu morto. Meu irmão, existem coisas que nós hipervalorizamos. Quando Jesus compara o pai com o morto, ele está falando daquilo que é importante. E você teve lá uma frustração, uma decepção, alguma coisa aconteceu. Jesus diz, deixa isso enterrar a si próprio. Você vá e pregue a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas estão presas nesse passado, nessas frustrações? Muitos cristãos gastando muito tempo enterrando seus mortos de estimação. É interessante que, quando Jesus diz, você vá lá e pregue a palavra de Deus, nós tivemos uma experiência muito interessante com essa história. Essa história do Covid nos deu muitas experiências, né? Mas uma delas, eu visitei um prédio, a Beninha estava comigo, lá em São José dos Pinhais, um prédio bem bonito, tal, e o dono da construtora estava lá, um senhor de idade, conhecido na cidade, e ele mostrou, e olha, veja isso aqui e tal, e eu falei, olha, parabéns, esse prédio é muito bonito, eu apresento para a cidade, o senhor não quer que eu ore pelo seu empreendimento? Eu quero, rezar sempre é bom, né, pastor? Rezar é bom, vamos rezar. E daí eu fui orar com ele, orei e tal, mas naquela oração eu não levei ele, Paulo, a confessar Jesus. Eu sempre faço isso. Mas naquele dia, não sei, acho que eu estava com fome, estava atrasado, eu não sei o que era. Na outra vez eu levo ele a confessar Jesus. E fui embora. Você acredita que o homem pega Covid? E o homem começa a ficar ruim? Eu falei, Deus. Nós ficamos como igreja 40 dias orando por ele. Fizemos serenata na casa dele. Ele entubado, piorava. Ia e vinha, né? Os meus anjos e os demônios do diabo brigando ali por aquela alma, uma coisa ali, e nós orando. E aí, fui visitar a família, todo mundo entregou a vida para Jesus, estão frequentando a igreja hoje, pois o homem voltou, Arno. E aí eu cheguei na loja dele, lá ele tem um açougue, cheguei para o filho, teu pai está em casa? Tá. Então eu vou visitar, não dá para visitar, não, eu tenho que visitar ele agora, tenho que visitar agora.
E daí ele estava deitado, não mexia a perna, estava tudo estrupiado, estava ruim assim, não estava bem. Aí cheguei lá, quebrei todos os protocolos de sanitários, peguei ele na cama lá, e ele também. O senhor vai aceitar Jesus agora? Eu vou, pastor, eu vou. Daí entregou a vida para Jesus. Falei, ufa, fui embora. Eu quase orei na saída, Jesus, agora pode levar. Mas não orei, deixa a família curtir ele. Quando Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos, não deixa aquilo que é do passado ser enterrado por aquilo que é do passado. Vá você e pregue a palavra. Esse é o maior privilégio. E lembre-se, esse aqui é quem Jesus chamou. Ele diz, ei, eu quero que você me siga. Ah, Jesus, não é que sabe, eu tive uma frustração, porque em 27 anos o pastor Arno nunca fez isso, nunca fez aquilo. Não, deixa essas coisas para lá. Ele já está com mais idade, ele já nem lembra mais mesmo dessas coisas. Não, deixa para lá esse negócio. Você vá e pregue a palavra. Hoje pela manhã nós estávamos com uma campanha de arrecadação de alimentos na São José dos Pinhais, da Associação Comercial. E há uma semana atrás eu estava na paróquia do padre para recebê-la e dar a bênção, né? O padre falou, depois eu falei, e o padre ficou tão feliz. Eu me sinto tão bem quando o pastor fala e tal. E hoje o padre veio na igreja. E ele veio com as duas freiras que chegaram lá também, recém chegaram na cidade. E ele estava lá na igreja, lá na nossa igreja, o padre e as duas freiras e mais umas pessoas. E aí começamos ali a receber as doações que o pessoal foi trazendo, cafezinho. E aí o padre falou alguma coisa, pastor, fala alguma coisa. Aí falei e orei também. Quando terminei de orar, eu de novo não levei eles a confessar Jesus. Falei, Deus, vou ter outra chance. E aí foi chegando mais gente, inventei um motivo lá para pregar a palavra de novo. Falei, padre, vamos reunir mais uma vez aqui? Vamos, pastor, vamos. E aí todo mundo pôde entregar a vida para Jesus, confessar Jesus. Não é maravilhoso? E eu comecei com ele, provoquei ele, comecei com uma piada. As freiras, assim, elas queriam se enterrar, assim, porque eu falei assim, você sabia que o céu vai ter 3 surpresas? Elas ficaram me olhando assim. A primeira é, ufa, eu cheguei. Inacreditável, eu não achei que eu chegaria. É a primeira surpresa, né? A segunda surpresa, fulano chegou? Impossível, nunca achei. Mas a terceira surpresa, cadê meu pastor e meu padre? Rapaz, a hora que eu falei isso, o padre, pastor, não, mas nós estamos garantidos, nós estamos em algum canto especial do céu lá. Falei, então vamos garantir já isso aqui, vamos entregar a vida para Jesus. Você vá e pregue a palavra. Amém, meus irmãos? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E aí, em terceiro lugar, aparece um outro sujeito. E a Bíblia diz assim, ele diz assim, seguir-te-ei, Senhor, mas, ele já colocou uma condição. Ele ouviu a conversa dos outros dois e diz, Jesus, beleza, eu quero te seguir, mas, deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui novamente o Senhor Jesus, como um bom pai, ele levanta o padrão. Você quer seguir mesmo? Você quer fazer a obra de Deus? Então, quer ser apto para o reino de Deus? E aí Jesus ele fala sobre ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que será que Jesus quis dizer em relação a isso? Amados, é interessante que casa, mais uma vez, quando esse sujeito deixa-me despedir dos da minha casa, casa fala de lugar de segurança, casa fala de um lugar de conhecido, um lugar onde você se move bem. E Jesus, ele diz, é o seguinte, você pode sim viver a sua vida no seu canto, nas suas 4 paredes, vai caminhando aí. Mas o dia que você decidir lançar a mão no arado, e agora especificamente de vocês 4, né? É uma decisão, eu decidi pegar nesse arado. Eu decidi gastar a maior parte da minha vida, da minha energia, com esse arado. Com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, com a casa de Deus. E aí Jesus diz, você que decidiu, e olha para trás, você não é apto para o reino de Deus. Olha que, eu acho que é a palavra mais dura de todas elas. O covil é fichinha diante dessa, enterrar os mortos é fichinha, mas aqui, Jesus ele coloca uma linha. Aquele que olha para trás não é apto
não é honrado para lidar com a palavra de Deus. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo, você pode até começar bem, mas não necessariamente terminar bem. Quantas pessoas lançam mão, tomam a decisão, vou te seguir, mas querem voltar para alguns lugares que eles acham que era de segurança, que eram os da sua casa. Eu me lembro de uma ocasião que um jovem, ele me disse exatamente isso aqui, pastor Arno. Ele já tinha pelo menos uns 15 anos de ministério. Ele falou, pastor, eu vou sair do ministério. Eu falei, por quê? Porque eu acreditei em algumas coisas que a Bíblia disse e não aconteceram. E eu preciso ganhar dinheiro, pastor. Eu quero levar meus filhos para Disney, eu quero andar de Porsche, eu quero não sei o quê. Eu falei para ele, mas irmão, a Bíblia não diz que aquele que deixar casa, pai, campos, família, talalala, não vai receber 100 vezes mais? Diz. E daí? Não aconteceu comigo. Eu perguntei para ele, mas me diga uma coisa, se você sair hoje aqui de Curitiba e for para São Paulo, você tem onde se hospedar? Tenho muitos irmãos lá. Ah, tá. Tem onde jantar? Tem, não, me levam nos melhores restaurantes. Se você for para o litoral, tem casa na praia? Tem tantos parentes e irmãos da igreja com casa na praia. Então você, na verdade, recebeu 100 vezes mais. Você só não está percebendo. Mas ainda assim, ele decidiu olhar para trás. Olhar para trás, meu irmão, aqui, ao contrário de parecer uma coisa pecaminosa, olhar para uma mulher nua, para uma coisa pornográfica, não é isso que ele está falando. Ele está falando de desistir no meio do caminho. Quando você pega num arado, nós não temos essa cultura aqui. Mas o arado, ele vai e vem. Ele vai e vem. Vai e vem. Vida de igreja, vida ministerial, às vezes tem muito disso. É aquela sequência. Todo domingo, outro domingo, todo domingo, outro domingo. Culto de novo, reunião de novo. E nessas horas, quando parece que você não está avançando, quando parece que não está frutificando, dá uma vontadinha de olhar para trás, exatamente como o povo de Israel fez quando estavam saindo do Egito e adentrando em Canaã. Estava demorando um pouco. A tal da terra de Canaã começou a demorar e eles começaram a sentir saudades dos da casa dele, dos alhos, das cebolas, dos peixes, disso, daquilo. Só que Jesus diz, ei, aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus coloca um nível tão alto. E é interessante, amados, que em Números, no capítulo 11, né, e também em Êxodo, capítulo 16, não vou ler, mas eles chegam a dizer, antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Ah, quando eu estava em casa, quando tinha aquela realidade que era bom. Porque pegar no arado é muito de rotina, dia após dia. Você veja, para ensaiar, para ter um louvor desse, haja rotina, não é verdade? Quanto ensaio, quanto preparo, quanta gente, de novo ensaio, coisas de igreja. Só que ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, quando ele diz, quando ele fala sobre isso, ele também está dizendo que é possível pegar no arado e não olhar para trás. E completar a sua carreira, completar a obra. Isso tem muito a ver com quem você ouve, a quem você empresta teus ouvidos. Tem muito a ver. Eu gostaria de terminar com um testemunho, eu não sei qual foi o assunto exatamente, mas o Arno perguntou do meu pai, não sei porque nós falamos, um testemunho que nós vimos dele, e nosso pai faleceu há 20 anos já. E esses dias, volta e meia a gente ouve testemunhos ainda de como ele pegava no arado e não largava. E uma das coisas que me impressionou muito, ele fazia um trabalho de evangelização lá no presídio de menores em Piraquara. Todo sábado à tarde, alguns, né, aqui estiveram com ele lá, ele tocava o acordeão dele. E várias vezes pessoas diziam para ele assim, professor, isso é perda de tempo. Esses meninos são todos bandidos mesmo. Você acha que algum deles vai mudar a vida só porque ele está ali dizendo, eu aceito Jesus? Sábado seguinte ele estava com a mão no arado de novo, vinham essas vozes de novo. Você acha que ele vai mudar de vida? Ele só está ali porque tem um inspetor na porta. Sábado seguinte, mão no arado de novo.
E tantas vezes meu pai viu testemunho de pessoas que eu procurava e diziam: professor, lembra de mim? Não. Ah, eu sou o Charles, eu sou o Marcos, eu sou Arno. Em 1970 e tudo lá para trás, eu era um dos internos. Nunca esqueci o que o senhor falou. Hoje eu frequento a igreja tal, trabalho no lugar tal, moro no lugar tal. Lançar a mão do arado, meu irmão, é possível, né? Agarrar essa oportunidade do ministério e completar a carreira, ir até o final. Graças a Deus que existem homens e mulheres que completam a carreira, que vão até o final com o seu arado. Início, eu gostaria de também encerrar honrando, né, o pastor Arne, a pastora Silva, o Marcos, a Simone, o Werner Karen, o Charles e os demais que já são de tanto tempo aqui da casa, né, por vocês pegarem no arado. Né, 27 anos, não largar desse arado. É uma coisa impressionante. E aí você vê, é possível. É possível. E digo mais, eles estão só começando. Amém? Só começando. Amém, meu irmão? E assim, eu queria deixar essa palavra com vocês, né? Jesus, ele coloca esse padrão, três interações que ele tem, né? Jesus, ele fala: olha, tem gente que gasta todo o tempo da sua vida com o seu ninho e o seu covil. Você não. Você vai pensar naquilo que é eterno, vai pregar a palavra de Deus. Outros ficam o tempo todo quase que cultuando os seus mortos, as suas frustrações da sua vida. Jesus, deixa isso para lá. Vá lá e ocupe-se do eterno, pregue a palavra. E por fim, Jesus, ele coloca um padrão que é possível sim, lançar a mão do arado e ir até o final e cumprir o chamado, cumprir a obra para a qual Jesus chamou vocês. Amém? Gostaria de fazer uma oração e daí gostaria de chamar a pastor Arno para nós continuarmos essa